Vamos iniciar agora, pessoal, um vídeo sobre processo cautelar, que é uma matéria que vem sendo aos poucos incluída nos concursos trabalhistas. Então, sobre o processo cautelar, nós iniciamos aqui com a finalidade. Para que serve o processo cautelar? Por que o processo cautelar é tão útil em algumas ações trabalhistas? Dentre a finalidade dele, nós podemos destacar, e aí coloquei para vocês aqui, que é assegurar. Ele tem por finalidade assegurar o resultado útil do processo principal. Porque o que acontece? Muitas vezes o empregado ajuiza uma reclamação trabalhista, formula todos os seus pedidos, tem efetivamente direito ao recebimento daquela quantia. Vem a sentença, condena a empresa ao pagamento de R$1 milhão. Só que o processo demorou tanto tempo para transitar em julgado, para ser iniciada a execução, que nesse meio tempo aqui a empresa acabou dilapidando o patrimônio. Vejam que esse processo de conhecimento, que demorou tanto tempo até transitar em julgado, que reconheceu os pedidos formulados pelo autor, que condenou a empresa ao pagamento de R$1 milhão, ele provavelmente, a seu término, não será útil. Por quê? Diante da dilapidação do patrimônio, nós não teremos como retirar bens do patrimônio dessa empresa. Esse empregado que está lá com a sentença dizendo que ele tem direito a receber R$1 milhão, provavelmente não vai receber nenhum centavo. Vejam que nessa situação o processo de conhecimento não foi útil. Mas nós poderíamos ter utilizado um processo cautelar para evitar essa dilapidação do patrimônio, para evitar a alienação dos bens. Vejam que por isso o processo cautelar, ele possui por finalidade assegurar o resultado útil do processo principal. Se eu estou discutindo, por exemplo, a propriedade de determinado bem, pode ser que o processo de conhecimento demore tanto que, ao término dele, com o trânsito em julgado, esse bem já esteja totalmente deteriorado. Porque quem estava na posse dele propositadamente não cuidou do mesmo, deixou-o deteriorar. Novamente, nós poderíamos ter nos utilizado de um processo cautelar para retirar esse bem da posse de quem o mantinha, para evitar essa deterioração. Então vejam que esse é o resultado, essa é a finalidade, e nós vamos pensar sempre nela quando ouvirmos falar em processo cautelar. Só que além disso, nós vamos falar das características do processo cautelar. Nesse vídeo aqui eu destaquei para vocês alguns pontos principais sobre teoria geral do processo cautelar e também os procedimentos específicos. Ao final do vídeo, a última parte do vídeo, nós vamos analisar ali a finalidade específica de cada uma das ações cautelares. Por enquanto, as características do processo cautelar como um todo. Destaquei aqui como primeira característica a autonomia. Por quê? Essa é uma característica que está prevista no artigo 796 do Código de Processo Civil. Por que o processo cautelar ele é autônomo? Coloquei aqui para vocês que a ação cautelar, o processo cautelar, gera novo processo. Vejam que gera nova relação processual, mas ele é acessório ao principal. Vejam, pela própria finalidade, que a cautelar ela é utilizada para assegurar o resultado útil de um processo principal. Então, depende aqui da existência de um processo principal, sendo considerado em relação a ele como acessório. Então, entendam assim a autonomia.
Em relação à instrumentalidade, o que quer dizer instrumentalidade do processo cautelar? Vejam que instrumentalidade é uma característica do processo como um todo. Por quê? O processo só existe para ser instrumento de efetivação do direito material. Eu só preciso do processo do trabalho quando o direito do trabalho, o direito material do trabalho, ele é desrespeitado. Então, vou me utilizar do processo trabalhista, de uma ação trabalhista, como instrumento de efetivação do direito do trabalho. Se as férias, o 13º, as verbas rescisórias não foram pagas, eu vou me utilizar do instrumento processo para efetivar o pagamento das mesmas. Só que aqui, em relação ao processo cautelar, é normal se afirmar que ele é um instrumento de outro instrumento. O processo cautelar é instrumento de outro instrumento, que é a ação principal. Se eu penso no processo cautelar como acessório do processo principal, é porque eu tenho o processo cautelar como instrumento de efetivação do processo principal. Como eu trouxe nos exemplos, de nada adianta um processo principal de conhecimento que vai condenar ao pagamento de R$1 milhão se não será possível a execução posterior. Então entra o instrumento processo cautelar para garantir a efetividade do processo de conhecimento. Então coloquei para vocês aqui, para quem quiser anotar, que a ação cautelar é utilizada como instrumento de satisfação do direito pleiteado em outro processo. Serve para garantir a utilidade do processo principal, que pode ser de conhecimento ou de execução. Então vejam que o processo principal pode ser de conhecimento ou execução. Eu estou executando determinada empresa, tentando encontrar bens e tenho conhecimento de que ela está tentando alienar um de seus imóveis. Vou me utilizar do processo cautelar para evitar a venda, a alienação, para bloquear, por exemplo, os veículos daquela empresa, evitando assim a alienação dos bens. Além disso, o processo cautelar, ele sempre vai ser pensado com urgência. Ninguém ajuiza processo cautelar se não tiver pressa. Eu tenho que, de imediato, evitar a alienação dos bens componentes do patrimônio da empresa. Vou me valer do processo cautelar. Eu tenho que colher a prova testemunhal o mais rápido possível, porque a testemunha está na iminência de morrer. A testemunha-chave está na iminência de morrer. Então, tem urgência na colheita dessa prova. Ocorre que a minha audiência está marcada para daqui a 4 meses e eu não sei se até lá essa minha testemunha estará viva. Vou me valer da cautelar de produção antecipada de provas, para já colher o depoimento dessa testemunha desde logo. Se infelizmente ela vier a óbito antes da audiência, eu já terei a minha prova testemunhal produzida. Então a urgência é uma característica do processo cautelar e vejam, coloquei para vocês aqui que ele supõe a demonstração do periculum in mora, que é exatamente o perigo da demora. Se o processo demorar, provavelmente o meu direito não conseguirá ser efetivado depois. Se demorar muito, a minha testemunha-chave e única testemunha morrerá e eu terei uma dificuldade imensa em provar a existência do meu direito. Se o processo demorar muito, a empresa vai alienar todos os bens e isso dificultará ou impedirá a satisfação do meu crédito. Então, o periculum in mora, que é uma expressão que a gente ouve muito falar em processo, é esse perigo da demora, que é a necessidade de providência judicial urgente.
Nós vamos falar um pouco mais no próximo slide sobre esse periculo in mora. Seguindo aqui nas características, nós chegamos à revogabilidade. Vejam que coloquei para vocês sobre revogabilidade que as decisões proferidas no processo cautelar podem ser revogadas a qualquer momento, porque elas não são definitivas. As decisões proferidas no processo cautelar, elas são provisórias, elas podem ser alteradas, podem ser revogadas a qualquer momento. Só que aqui nós temos uma exceção importante. Coloquei para vocês aqui, como exceção, as decisões proferidas no processo cautelar que reconhecem a decadência ou prescrição do direito. Vejam que, analisando a ação cautelar, o juiz verificou que houve a decadência ou a prescrição do meu direito que eu vou tentar reconhecer na ação principal. Vejam que na própria ação cautelar pode ser reconhecida a decadência ou prescrição desse direito. E aí vejam que, como eu atinjo o direito material discutido no processo principal, nessa situação aqui eu tenho a decisão definitiva que não pode ser revogada. Então eu tenho a regra geral, a revogabilidade, e a impossibilidade como exceção na hipótese de reconhecimento de decadência ou prescrição do direito. Como eu disse para vocês, vamos falar um pouco mais aqui sobre periculo in mora e também sobre fumus boni iuris. Essas duas expressões demonstram aqui requisitos para a concessão da medida cautelar. Mas o que é o fumus boni iuris, o que é o periculo in mora? Essas duas expressões trazem conceitos simples aqui, fáceis de serem entendidos. Fumus boni iuris você vai encontrar nos manuais, nas apostilas, nos livros, como uma primeira tradução de fumaça do direito. Então, fumus boni iuris, a fumaça do direito. Por aquela ideia de que onde há fumaça, há fogo. Então, se há fumaça, é porque existe fogo. Se existe fumaça do direito, é porque provavelmente existe o direito. Então, a fumaça do bom direito, o fumus boni iuris, é a demonstração de que existe uma forte probabilidade de existência do meu direito. Eu estou alegando na minha cautelar que há fortes indícios de que há a dilapidação do patrimônio da empresa em curso. Existe forte probabilidade de estar ocorrendo a dilapidação do patrimônio. Então, existe aqui o fumus boni iuris. Há uma forte probabilidade de eu vir a perder a minha testemunha porque ela já está idosa, com graves problemas de saúde. Então, coloquei para vocês aqui, alguns conceitos de fumus boni iuris, fumaça do direito, aparência de existência do direito, aparência de existência do direito. A ideia, em resumo, que o autor deve demonstrar a probabilidade de existência do direito alegado. Só que não basta apenas demonstrar aqui a aparência do direito, a probabilidade de existência do direito. Como a cautelar ela está sempre ligada à questão da urgência, eu tenho que demonstrar também que além de existir o direito, de ter uma forte probabilidade de existência do direito, há também o perigo na demora. E aí entra aqui o periculo in mora como um segundo requisito. Então vejam que eu tenho que demonstrar a necessidade de uma providência urgente. Eu tenho perigo na demora.
Se o processo demorar, eu não terei como efetivar o meu direito. Então, a demonstração de que a demora na solução da lide pode vir a prejudicar o direito ou mesmo impedir a sua fruição posteriormente. Eu não conseguirei receber a quantia. Eu não conseguirei depois usufruir do meu bem porque ele vai se deteriorar. Eu não conseguirei provar o direito porque a minha testemunha vai morrer. Então eu tenho aqui o fumus boni iuris e o periculum in mora como os requisitos para a concessão da cautelar. Se o magistrado não verificar o fumus boni iuris ou o periculum in mora, ele certamente indeferirá a minha pretensão. Ausente qualquer um dos requisitos, ele indefere. Se estiver presente apenas o fumus boni iuris, se estiver ausente o periculum in mora, o magistrado dirá que eu posso aguardar. Não, você pode aguardar até a audiência daqui a 4 meses, porque não existe periculum in mora. Você pode aguardar um pouco mais, porque não há aqui perigo na dilapidação do patrimônio, porque você só conseguiu demonstrar a alienação de 2 veículos e a empresa provou ter mais de 200. Então, esses são os requisitos. Seguindo aqui agora para a classificação das ações cautelares. Coloquei para vocês uma primeira classificação das cautelares nominadas, típicas ou específicas. Também temos as inominadas, atípicas ou inespecíficas. Vejam que essas duas classificações aqui estão totalmente ligadas. Nominadas, típicas, específicas, inominadas, atípicas e inespecíficas. Qual que é a ideia aqui? A cautelar é nominada, é típica, é específica, por quê? Ela está prevista expressamente em lei, ela consta expressamente no rol do CPC, como as cautelares mais utilizadas no dia a dia, como arresto, sequestro, produção antecipada de provas. Nessa classificação, a ideia é, se eu for ao Código de Processo Civil, eu encontrarei lá expressamente a cautelar de arresto. Ela é uma cautelar nominada, típica e específica. Só que nós também temos as inominadas, as atípicas ou inespecíficas, que a doutrina diz ser aquelas, todas as demais, que podem ser utilizadas com base no procedimento geral previsto no CPC. Além de todas as cautelares típicas, eu posso me valer da proteção cautelar em outras situações. Vejam que o legislador não consegue prever todas as hipóteses. Então, com base no chamado poder geral de cautela, podem ser utilizadas aqui outras cautelares. Nós temos no processo do trabalho a cautelar para se conseguir, para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Lembram disso? Nós temos a possibilidade, na parte de recursos, de ajuizar uma ação cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, já que a regra geral é que os recursos possuem apenas efeito devolutivo. Essa cautelar para atribuir efeito suspensivo, ela não está prevista no rol do CPC. Ela é uma cautelar inominada, atípica, inespecífica. Além disso, nós temos as preparatórias e as incidentais. Essas daqui também estão interligadas. As preparatórias ou antecedentes ligadas às incidentais. Muitas vezes nós ajuizamos a ação cautelar antes mesmo da ação principal. Em outras situações, a necessidade de ajuizamento da cautelar surge no curso da ação principal.
Então, a classificação aqui em preparatória, antecedente ou incidental leva em consideração o momento do ajuizamento da ação cautelar. Ela será antecedente ou preparatória se ajuizada antes da propositura da ação principal. Por exemplo, uma ação de exibição de documentos. Eu não tenho todos os documentos em mãos para ajuizar a minha ação trabalhista. Então, primeiro vou ajuizar uma ação de exibição para conseguir a exibição dos documentos para, com base nele, ajuizar a minha ação principal. Exemplo de uma cautelar, preparatória ou antecedente. Já as incidentais são aquelas ajuizadas quando já proposta a ação principal. Hipótese lá do arresto dos bens, por exemplo. Vejam que a empresa começa a dilapidar o patrimônio no curso da ação trabalhista por perceber que a condenação virá em um valor muito alto e aí no curso da ação principal me utilizo da ação cautelar de arresto para bloquear os bens dessa empresa. Além disso, nós temos aqui, a classificação das cautelares de natureza jurisdicional e de natureza administrativa. São duas classificações que também estão interligadas, de natureza jurisdicional e de natureza administrativa. No processo do trabalho, geralmente as cautelares são de natureza jurisdicional. Por quê? São aquelas em que eu tenho litígio entre as partes. Eu, autor da ação cautelar, tento demonstrar que existe a dilapidação do patrimônio, enquanto a outra parte tenta negar esse fato. Existe litígio entre as partes, há necessidade de decisão judicial, jurisdicional. Então, é a cautelar de natureza jurisdicional. Só que também existem as de natureza administrativa, que são aquelas em que não há lide, não há litígio entre as partes, como acontece com o protesto e a notificação, que quase não são utilizados aqui, mas eu tenho a notificação, eu quero apenas notificar a outra parte. Não existe litígio, não haverá decisão judicial, apenas uma providência a ser realizada pelo Poder Judiciário. Terminada aqui a análise das classificações, nós vamos para as regras gerais de procedimento e depois para a análise das cautelares específicas, nominadas. Sobre regra geral de procedimento, nós vamos falar primeiro sobre a competência. O que acontece? Nós temos uma regra importante no artigo 800 do CPC, que será analisada à luz do artigo 651 da CLT, que vocês sabem ser o dispositivo que fala no processo do trabalho sobre competência territorial. Então vejam, o artigo 800 do CPC, ao falar da competência territorial, ele diz que a ação cautelar será ajuizada perante o juiz da ação principal. Então vejam, está em trâmite uma ação trabalhista, uma ação de conhecimento, que está tramitando ali na terceira vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo. Vou ajuizar uma ação cautelar incidental. A competência é da terceira vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo, por ser a ação cautelar acessória à ação principal. Só que pode ser que o procedimento seja preparatório. Se o procedimento for preparatório, se o procedimento cautelar for preparatório, a competência será do juiz que tem competência para a ação principal. Então, elas serão ajuizadas perante o juiz com competência para a ação principal. Como é que eu vou pensar? Eu estou aqui ajuizando uma ação cautelar. Eu vou pensar o seguinte:
Quem teria competência para a ação principal? Seria uma das varas do trabalho de Salvador, Bahia. Então, se uma das varas do trabalho de Salvador, Bahia tem competência para a ação principal, a ação cautelar também será da competência de uma das varas do trabalho de Salvador, Bahia. Aqui nós vamos aplicar o 651. Por que Salvador, Bahia? Porque lá foi o local da prestação dos serviços. Perfeito? Além disso, com base ainda no artigo 800, nós vamos ver a hipótese de interposição de recurso. Quando interposto o recurso, a competência da ação cautelar passa a ser do tribunal. Se for interposto um recurso, a competência para a ação cautelar passa a ser do tribunal. Então, o artigo 800 diz que a competência passa a ser do tribunal quando interposto o recurso. E eventual pedido de urgência, baseado ali no meu perículo e mora, será analisado pelo relator. Então, distribuído ao relator, ele analisará eventual pedido de urgência. Além disso, importante, artigo 807 do CPC. A ação cautelar está ligada à urgência. Só que eu tenho situações de extrema urgência, de vida ou morte. Nessas situações de extrema urgência, admite-se que a cautelar seja analisada em seu pedido de urgência por juiz relativamente incompetente. Pode ser que o juiz relativamente incompetente analise um pedido de urgência formulado na ação cautelar. Claro que ele analisará apenas esse pedido de urgência, já que é de extrema urgência, de vida ou morte. Após esse ato, ele remeterá os autos ao juízo competente. Então, o que eu coloquei para vocês aqui? Em casos excepcionais de extrema urgência, poderá a tutela cautelar, nos termos do artigo 807, ser proferida por juízo relativamente incompetente, que remeterá os autos ao juízo competente. Tomem cuidado com essa regra aqui, porque ela é excepcional e tudo que é excepcional pode vir a cair nos concursos. Ainda sobre o procedimento, ajuizei a ação cautelar, haverá notificação do réu para comparecimento à audiência. Nessa audiência, ele apresentará a defesa. E aqui nada muda em relação ao processo de conhecimento. Lá no processo de conhecimento, como é feita a defesa? Como é apresentada a defesa? Oral em até 20 minutos na audiência. Aqui será a mesma forma, aplicaremos o mesmo artigo 847 que fala, defesa oral em até 20 minutos na audiência. Além disso, nós também temos aqui aquelas tentativas de conciliação obrigatórias no início da audiência e após as razões finais. Então, também no procedimento cautelar, após as razões finais, será buscada a segunda tentativa de conciliação, proferida sentença. De sentença cabe que recurso? Recurso ordinário, artigo 895 da CLT. Então vejam que no procedimento pouca coisa muda. Eu terei a notificação postal, eu terei comparecimento à audiência, apresentação de defesa, produção de provas, tentativas de conciliação, sentença proferida na própria audiência, terei recurso ordinário, quase nada muda. E aí, para terminarmos a análise aqui do processo cautelar, nós vamos ver de forma bem rápida a finalidade das cautelares específicas. Para que serve cada cautelar específica que pode ser utilizada aqui no processo do trabalho?
Primeira, cautelar de arresto. Ela busca a apreensão judicial de bens integrantes do patrimônio do devedor. Quando fala de bens integrantes do patrimônio do devedor, diz que não são bens específicos. São bens, podem ser vários bens, os bens que forem encontrados. A diferença para o sequestro é que no sequestro eu busco a apreensão judicial de bem determinado. Eu quero o sequestro do carro tal. Eu quero o arresto de veículos, de imóveis. Então, no sequestro eu tenho bem determinado para que venha a ser entregue ao credor. Cuidado pelo seguinte: lá no CPC é possível a cautelar de sequestro de bens e de pessoas. Aqui não há sequestro de pessoas e sim apenas de coisas. Seguindo, temos a cautelar de busca e apreensão. A busca e a apreensão serve para buscar e apreender coisas pelo próprio nome. Como, e aí coloquei exemplos, como a CTPS do empregado que está retida na empresa, ou ferramentas de trabalho do empregado que ficaram retidas na empresa e que a empresa não quer devolver. Vamos nos valer da cautelar de busca e apreensão. Ou então outros bens que estiverem sendo objeto de arresto ou de sequestro. Seguindo, e aí chegando já ao término do nosso estudo, cautelar de exibição. Para que serve a cautelar de exibição? Vejam que ela tem natureza preparatória e ela busca exibir objeto ou documento para instrução de posterior ação principal. Lembra de um exemplo que eu trouxe aqui com a exibição? Eu não tenho todos os documentos necessários hoje para o ajuizamento da minha ação principal, da minha ação de conhecimento. Vou ajuizar a ação de cautelar de exibição para ter acesso aos documentos, analisá-los e, com base neles, ajuizar a minha ação. Então, quero exibir objeto ou documento. Produção antecipada de provas, que já utilizamos aqui também em vários momentos, em exemplos. Qual é a finalidade? Preparar ou assegurar a prova a ser produzida antes ou no curso do processo principal. Então, a cautelar de produção antecipada de provas pode ser preparatória ou incidental. Pode ser ajuizada antes ou no curso da ação principal, quando houver receio de perda ou deterioração da prova. E aí coloquei 2 exemplos aqui. Morte de uma testemunha, que eu já utilizei outras vezes, ou alteração do local de trabalho. Eu estou pensando em ajuizar uma ação para demonstrar que trabalhava em ambiente insalubre. Só que eu tomei conhecimento que o ambiente está sendo modificado. Se eu demorar muito, na hora que ajuizar a ação trabalhista, não terá mais como demonstrar a insalubridade. Então, vou me valer da ação de produção antecipada de provas para, desde logo, realizar a perícia no local antes da alteração. Por fim, cautelar de justificação. Serve para provar a existência de um fato ou relação jurídica. Ou seja, produzir uma prova que pode vir a ser utilizada posteriormente. A diferença aqui para a produção antecipada de provas é que a cautelar tem natureza administrativa. Vejam que não há análise da prova. O Poder Judiciário não vai, desde logo, dizer nada sobre a prova. Eu vou simplesmente provar um fato. Provei que houve o trabalho no período de tanto a tanto, para fins previdenciários, por exemplo. Então, não há análise da prova, e sim apenas a sua produção. E aí, com isso, nós terminamos aqui o nosso vídeo sobre processo cautelar, reunindo os principais pontos da matéria.